Bom dia, meu nome é José Dorval, sou professor de anatomia da Universidade Federal de Rio Grande. O assunto desse vídeo é anatomia do tronco cerebral, do cerebelo e nervos cranianos. Nós visualizamos nessa figura o sistema nervoso central em corte sagital. Em verde, nós visualizamos o mesencéfalo. Em azul, a ponte. Em vermelho, o bulbo. Essas três estruturas juntas formam o tronco encefálico. O mesencéfalo em verde, a ponte em azul e o bulbo em vermelho. Posteriormente ao tronco cerebral, nós visualizamos o cerebelo. Abaixo do vermelho, inferiormente ao vermelho, a medula espinhal. O tronco cerebral é a continuação da medula espinhal no interior do crânio. Acima do verde, em laranja, o diencéfalo. E na parte mais superior, o telencéfalo. Quais são as funções do tronco cerebral? O tronco cerebral é a continuação da medula espinhal. Então nós vamos encontrar no tronco cerebral todas aquelas vias ascendentes e descendentes que existem na medula espinhal. Agora, diferente da medula espinhal, nós temos núcleos de neurônios que vão controlar a pressão arterial, a deglutição, a respiração e os batimentos cardíacos. As lesões do bulbo, de uma forma geral, são fatais, porque alteram ou anulam esse controle, principalmente da pressão arterial, da respiração e dos batimentos cardíacos. Então observe que essas funções são fundamentais para a manutenção da vida. Respiração, batimentos cardíacos e pressão arterial. Além disso, o tronco cerebral é responsável pelos ciclos de sono e despertar e por produção de dopamina, que é um neurotransmissor. Nessa imagem, nós podemos observar, na parte mais superior, substância branca. Essa substância branca, na parte de cima, cruzando a linha média, é o corpo caloso. O corpo caloso são fibras nervosas que comunicam os dois hemisférios cerebrais. Abaixo do corpo caloso, inferiormente ao corpo caloso, o diencéfalo. Agora, observem as setas em vermelho do lado esquerdo. Existe um canal na parte assinalado pela seta de cima, um canal muito semelhante ao canal central da medula, que é o aqueduto cerebral. O aqueduto cerebral se localiza no mesencéfalo. Na seta mais inferior, ela está apontando o canal central da medula e comunicando o aqueduto cerebral, seta de cima, com o canal central da medula espinhal, seta de baixo,
uma dilatação triangular. Agora, na seta intermediária, é o quarto ventrículo. A origem desses dois canais, né, que é o aqueduto cerebral e o canal central da medula, e o quarto ventrículo, é o canal do tubo neural. Ele vai dar origem a essas três dilatações, essas três aberturas que comunicam o canal central da medula com o terceiro ventrículo. O terceiro ventrículo é uma cavidade do diencéfalo. O mesmo tronco cerebral visto pela frente, vista anterior. Observem à esquerda, na parte superior esquerda, nós temos quiasma óptico, tuber cinéreo, substância perfurada posterior, isso, que são pertencentes ao diencéfalo. Pedúnculo cerebral, são feixes de fibras nervosas. Esse feixe se continua posteriormente à ponte. Existe uma estrutura que lembra uma ponte. Os pedúnculos cerebrais, as fibras que vão formar o pedúnculo cerebral, estão ocultos pela ponte e vão se continuar no bulbo, ou medula oblonga. Na parte mais inferior, nós temos o bulbo, que vai apresentar a mesma fissura mediana anterior da medula espinhal, os dois sulcos anterolaterais, os dois sulcos posterolaterais, que nós visualizamos na medula espinhal. Observem também várias emergências de nervos. Esses são os nervos cranianos. São aqueles nervos relacionados com o encéfalo. Existem dois tipos de nervos. Os nervos espinhais, relacionados com a medula espinhal, com a coluna vertebral, e os nervos cranianos, relacionados com o encéfalo. Eles entram ou saem do crânio através dos forames do crânio, das aberturas do crânio. Agora observem a fissura mediana anterior. Existe uma zona no bulbo em que essa fissura é interrompida. À esquerda, bem inferiormente, o mais inferior, na parte mais inferior, está escrito decussação das pirâmides. A decussação das pirâmides é cruzamento de fibras. São fibras motoras que passam da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Então, por isso, alguém com um acidente vascular cerebral à direita tem paralisia e alteração de sensibilidade à esquerda. Quem tem um AVC à esquerda, um acidente vascular cerebral, tem paralisia à direita. É porque existe esse cruzamento das fibras motoras a nível do bulbo. Bem acima, na parte mais superior do bulbo, duas saliências arredondadas, duas saliências globosas. São as olivas.
E podemos notar a existência de dois sulcos no tronco cerebral. Entre o pedúnculo cerebral, os pedúnculos cerebrais e a ponte. Sulco pedúnculo pontino. Entre a ponte e o bulbo. Sulco bulbo pontino. E a emergência de vários nervos cranianos no sulco bulbo pontino. E vários nervos que se tornam visíveis a nível do bulbo. Esses são os nervos cranianos. São 12 pares de nervos. À direita, existem nervos à direita e nervos à esquerda, totalizando 24 nervos, que estão relacionados com o encéfalo. Passam pelos forames do crânio. Existem dois tipos de nervos: os nervos cranianos e os nervos espinhais. Os nervos espinhais estão relacionados com a coluna vertebral, com a medula espinhal. E os nervos cranianos estão relacionados com o encéfalo. Esse mesmo tronco cerebral visto posteriormente. O cerebelo foi preservado à direita, foi retirado, foi seccionado à esquerda. Observe no cerebelo à direita. Esse é o hemisfério cerebelar direito, com substância cinzenta periférica e substância branca mais internamente. O quarto ventrículo foi aberto. Nesse quarto ventrículo, observamos uma série de dilatações. Essas dilatações estão relacionadas com os nervos cranianos. São núcleos de substância cinzenta, da onde partem fibras ou chegam fibras dos nervos cranianos. Inferiormente ao quarto ventrículo, que se encontra aberto, porque o cerebelo foi retirado, o cerebelo está em corte, a parte posterior do cerebelo foi retirado. E todo o hemisfério cerebelar esquerdo também. Resta a parte anterior do hemisfério cerebelar direito. Abaixo do cerebelo, abaixo do quarto ventrículo, nós encontramos o bulbo, agora visto por trás. O sulco mediano posterior, na linha média. O sulco intermédio posterior, que só encontramos no bulbo e na medula espinhal. E os sulcos posterolaterais. São os mesmos sulcos da medula espinhal. Na frente, a fissura mediana anterior, que nós não enxergamos, fica na frente, na linha média. Existem os dois sulcos anterolaterais, dois sulcos posterolaterais, os sulcos intermédios posteriores e o sulco mediano posterior. Na figura à direita, nós encontramos o mesencéfalo. O mesencéfalo em corte transversal. À esquerda, o mesencéfalo, o diencéfalo. E nos cortes mais inferiores, o bulbo e a medula espinhal. Existem, relacionados com motricidade, dois sistemas. O sistema piramidal e o sistema extrapiramidal. O sistema piramidal
está relacionado com os movimentos voluntários. Os movimentos dependem da nossa vontade. Então, esses impulsos nervosos são conscientes. Eles se originam do córtex cerebral, se originam do mesencéfalo. Se originam do telencéfalo. No telencéfalo, nós temos a consciência. Quando nós desejamos realizar um determinado movimento, esses impulsos partem do telencéfalo e vão percorrer o diencéfalo, o mesencéfalo, o bulbo e a medula espinhal. São aqueles feixes de fibras, né? Na parte mais superior em azul e depois em verde. O sistema piramidal passa pelo bulbo anteriormente, dos dois lados da fissura mediana anterior. São as pirâmides. Agora, regulando esses movimentos, dando precisão a esses movimentos, influenciando os movimentos voluntários, nós temos um sistema extrapiramidal. O sistema piramidal é consciente, se origina no telencéfalo, depende da nossa vontade. O sistema extrapiramidal influencia esses movimentos, os torna precisos. Agora, na figura à direita, na parte de baixo, né, seria anteriormente no mesencéfalo, do lado esquerdo, está escrito na parte mais inferior, à esquerda da figura à direita, fibras do trato piramidal. Essas são as fibras, são fibras descendentes que desceram a partir do telencéfalo, a partir do córtex cerebral. E vão descer pela medula espinhal, emergir através do nervo espinhal e vão se dirigir a músculos. Regulando esse sistema piramidal, nós apresentamos um sistema extrapiramidal. Observem em vermelho, arredondado, o núcleo rubro. Toda essa regulação dos movimentos que partiram, dependendo da nossa vontade, do telencéfalo, convergem para o núcleo rubro. Quando nós pensamos em fazer flexão do cotovelo, nós não precisamos nos preocupar em contrair o músculo bíceps, em relaxar o músculo tríceps. Todo esse controle é automático. É automatizado pelo sistema extrapiramidal, que modifica o tônus muscular, aumenta o tônus do bíceps e relaxa o tríceps. Então basta pensar em fletir o cotovelo para que isto ocorra de forma automática. A decisão, a vontade de fletir o cotovelo é o sistema piramidal. E toda a regulação necessária para que isto ocorra, a alteração no tônus muscular, é o sistema extrapiramidal. Então, o sistema piramidal são os movimentos voluntários. Sistema extrapiramidal é a regulação desse movimento voluntário através do aumento do tônus muscular numa região
e a diminuição em outra. O cerebelo. O cerebelo tem função fundamentalmente motora. Na parte de cima da figura, uma vista anterior do cerebelo visto pela frente. Foram seccionados aquelas fibras nervosas que conectam o cerebelo com o restante do encéfalo. Então, visto pela frente, na parte superior está em vermelho, na parte inferior em verde e numa situação intermediária em azul. Em azul é o arquicerebelo, o primeiro que surgiu na escala evolutiva. Em vermelho, o paleocerebelo. Em verde, o neocerebelo. O arquicerebelo está presente em animais que antecederam aos peixes. A lampreia é um exemplo. A lampreia é um animal de vida aquática. Ele consegue se deslocar no meio líquido através de movimentos ondulatórios, mas não tem nadadeiras. Na lampreia, o fundamental é se manter equilibrado, se manter com o dorso para cima e com a sua parte ventral para baixo. Quem era responsável por manter essa posição era o arquicerebelo. Era a única porção cerebelar que apresentavam esses animais. Os peixes já passaram a apresentar o paleocerebelo, representado em vermelho. Os peixes já possuíam nadadeiras, então eles precisavam de coordenação motora. A coordenação motora era regulada pelo paleocerebelo. Então os peixes já possuíam a parte azul e a parte em vermelho. Nos mamíferos foi acrescentado o neocerebelo. O neocerebelo está relacionado com coordenação motora, escrita, fala. Todas essas porções foram sendo acrescentadas. Os mamíferos continuaram com o arquicerebelo, regulando a postura e o equilíbrio. Os peixes passaram a adquirir um paleocerebelo, responsável por coordenação motora, marcha e respiração. E, na escala evolutiva, surgindo mais próximo nos dias atuais, nos mamíferos, o neocerebelo. O neocerebelo já trazia a coordenação motora, que foi mantida, e nos homens, a escrita e a fala. Agora é o cerebelo em corte horizontal. Nós observamos a substância cinzenta periférica, mais internamente substância branca, e mais junto ao centro do cerebelo nós encontramos novamente substância cinzenta. São os núcleos cerebelares. O núcleo cerebelar mais interno, bem junto à linha média, nós temos o núcleo fastigial. Esse é um núcleo que já existia no arquicerebelo. Foi o primeiro que surgiu. Bem na linha média, nós temos o vérnice cerebelar. Lateralmente, dois hemisférios cerebelares, o hemisfério cerebelar direito e o esquerdo. O núcleo fastigial é aquele mais interno.
Surgiu depois, no paleocerebelo, o núcleo, os núcleos globosos e o núcleo emboliforme. E no cerebelo dos mamíferos, o neocerebelo, a última aquisição, a mais recente, o núcleo denteado. Agora os nervos cranianos. São aqueles nervos relacionados com o encéfalo. Eu vou citar cada um deles, eles são numerados, em números romanos. O primeiro é o número 1. Conforme eu vou citando o nervo, procurem localizá-lo na figura. Número 1, nervo olfatório. Ele está relacionado com o olfato. Suas fibras suas fibras surgem de receptores a nível do nariz. Então, os nervos olfatórios, eles são exclusivamente sensitivos. Eles levam essa informação, a informação do olfato, do nariz para o telencéfalo. Ele se localiza, suas fibras se destinam ao telencéfalo. Número 2, nervo óptico. Sua origem são os globos oculares. Eles veiculam as imagens que são captadas pelos olhos. Inicialmente, eles chegam no diencéfalo. A partir daí, eles vão chegar no telencéfalo também. É no telencéfalo que eles se tornam conscientes. Então, o primeiro par craniano, o primeiro nervo craniano, o olfatório, já se dirige ao telencéfalo e já se torna consciente. O óptico, ele está relacionado com o diencéfalo. Esses estímulos chegam também ao córtex cerebral, ao telencéfalo. A partir daí, do 3 até o 12, todos eles estão relacionados com o tronco cerebral. Número 3, oculomotor. Número 4, troclear. Esses dois são responsáveis pela inervação de músculos que vão movimentar os globos oculares. Eles vão dirigir os globos oculares para a direita, para cima, para baixo ou para a esquerda. Número 5, trigêmeo. É um nervo misto. O trigêmeo inerva os músculos da mastigação. Essa é a parte motora. A parte sensitiva é a sensibilidade da face. Número 6, abducente. Mais um nervo que vai regular movimentos oculares. Número 7, facial. Misto também. A parte motora inerva todos os músculos da mímica facial. Nós sorrimos, nós demonstramos emoções através dos músculos da face. Eles são inervados pelo 7º par craniano, pelo nervo facial. A parte sensitiva dele está relacionada com a sensibilidade gustatória da parte mais anterior da língua. Número 8, vestíbulo coclear. O nervo vestíbulo coclear está relacionado com equilíbrio e audição.
A sua origem é o ouvido. Número 9, glossofaríngeo. O nervo glossofaríngeo é misto também. O glossofaríngeo inerva o terço posterior da língua e os músculos da faringe. Número 10, o nervo vago. O nervo vago é o mais longo de todos. Ele passa pelo pescoço, pelo tórax e chega até o abdômen. Ele é o responsável por inervação de vísceras torácicas e abdominais. Pulmões, coração, estômago, intestino. O nervo vago, ele faz parte do sistema nervoso parasimpático. Sistema nervoso simpático. Ele diminui a frequência cardíaca. Ele tem relação com músculos lisos que estão no interior dos pulmões. O 11º, o nervo acessório, é motor. Ele inerva os músculos do pescoço, o trapézio e o esternocleidomastoídeo. E o último, o hipoglosso. O nervo hipoglosso está relacionado com a motricidade da língua. Inerva os músculos que são motores para a língua. Ele é motor. Isto é tudo por hoje. Nos vemos no próximo vídeo.